vocês. É um privilégio, acho que temos um espaço como esse, né? Um espaço cristão, onde a gente pode estar discutindo um tema que é importante e um tema que é muito caro para nós, negros e negras. Aí a pergunta que eu sempre faço quando eu começo essa fala é assim: você está disposto a pagar o preço? Né? Porque, na realidade, assim, não é um tema que é meu e do Luiz e de outros negros e negras que estão aqui nessa sala. É um tema de todos nós, né? E é um tema que negros e não negros têm que entender o processo e pensar como pode fazer a diferença de fato no espaço em que vive, né? Vendo o vídeo ali, eu trouxe também alguns dados, né? Mas eu vou começar falando de mim. Um dia eu saí da escola, porque me parece que os relatos que estavam ali eram todos de brancos, né? De pessoas brancas. Não sei, não tenho essa informação. Não sei se vocês têm essa informação. Mas lendo, me parece que era uma pessoa branca fazendo um relato. E eu saindo da faculdade, um tempo atrás, umas 10h30 mais ou menos da noite, eu saí de carro e cheguei num determinado farol, já próximo de casa. Eu vi um menino atravessando a rua. Tava calor, o vidro estava aberto, imediatamente eu fechei o vidro porque eu fiquei com medo de ser assaltada. E quando eu terminei de fechar, o menino passou e bateu assim bem no capô do carro e fez assim: ô tia, não vou te roubar não. Quando eu olhei para ele, eu vi meu filho ali. A idade do meu filho, a cor do meu filho, a aparência do meu filho, anda com malandro igualzinho do meu filho. E aí eu cheguei em casa e falei assim: Fernando, as pessoas fecham o vidro pra você quando você anda na rua? Ih, mãe, tô cansada de ver isso acontecendo. Aí eu falei: gente, eu sou racista, né? Eu vivo numa sociedade, eu discuto esse tema e eu fechei o vidro. Será que se eu tivesse visto um menino branco andando, né? Até falando como meu filho anda, porque é um moleque de 13, 14 anos anda assim, né, gente? Bumbum todo de fora, né? Shorts assim, boné, chinelão, havaiano, que sempre brigava por um tênis, quando põe um tênis é aquele mais estourado. Né? E aí eu falei assim: nossa, eu fiz isso, né? E o menino me chamou a atenção para isso. E aí eu falei assim: como eu não gostaria, como mãe do Fernando, que é um menino super 10, estudioso, trabalhador, né? Eu eduquei ele para ser gente fina, para ser gente legal, e as pessoas atravessarem a rua quando ele anda. E aí, depois desse dia, ele começou a me contar as vezes que a polícia parou ele porque ele não me contava que ele estava. Se eu contar toda vez que a polícia me para, você não vai deixar mais eu sair, né? Então, nós mães negras, o quanto nós sofremos quando a gente vê os nossos filhos passando por essa situação. E aí a pergunta é assim: existe racismo no Brasil? Alguém aqui já sabe a resposta? Alguém está em dúvida da resposta? Não? Então a gente pode ir embora. Né? Mas assim, a gente sabe que existe, porque a gente vê muita coisa acontecendo, a gente vê as notícias, a gente sente na nossa pele, né? Mas por que existe racismo no Brasil ainda hoje? Né? No século XXI a gente ainda está aqui, entre aspas, perdendo tempo discutindo isso. Já era para a gente ter vencido isso. Então, eu sempre faço uma provocação, que é assim: o que os olhos... pode passar para mim? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se a gente não enxerga o racismo, se a gente não enxerga essa discriminação, como que a gente vai sentir ou a gente vai se preocupar em mudar o nosso comportamento? O Brasil demorou muito para se autodeclarar racista. Anos e anos para dizer assim: bom, o Brasil é um país racista. Então, se ele é um país racista, ele precisa ter ações, ele precisa ter políticas públicas para poder mudar essa situação. Então, faz pouco tempo que a gente tem leis, que a gente tem políticas que encaram de fato essa situação que nós somos racistas. E aí, assim, quando os olhos, esse ditado que a gente fala tanto, né? Quando os olhos não veem, quando os olhos veem, como é que fica então a nossa razão? A pergunta é: o que os olhos não veem, o coração não sente. E quando os olhos veem, como é que fica a nossa razão?
Eu nem fui para o coração, fui para a razão. Como é que fica quando a gente vê esses dados, né? Alguns dados que trazem aqui, e a gente diz assim, não é comigo não, porque eu não sou racista. Enquanto eu não me admitir racista, a gente não tem condições nem de enxergar. Então eu preciso primeiro ter coragem de falar assim, eu sou racista. Eu como negra, eu como branca, eu como mulher, eu como homem, eu como morando nessa, vivendo e sendo educado nessa sociedade brasileira. Eu preciso ter a coragem de dizer, eu sou racista, porque só assim a gente vai ter condições de racionalmente e emocionalmente mudar as nossas atitudes. E as nossas representações sobre raça, elas dizem respeito a um processo social, né? E eu vou falar a partir da educação, porque a minha pesquisa sempre fala pela educação, eu sou professora, então eu vou falar mais na perspectiva da educação. E quando a gente pensa o Brasil, e aí eles cantaram aqui a música do crioulo, né? Mas a gente teve uma época em que muitas músicas, muitos poemas, muitas histórias, muitos textos foram escritos para dizer que o nosso Brasil, sabe, é o meu Brasil brasileiro. Todo mundo aqui se dá muito bem, né? A gente tem negros e não negros caminhando juntos, né? A gente é amigo de todo mundo. Essa linguagem que a gente usa no Brasil como um país camarada, né? Recebe todo mundo, é amigo de todo mundo. Então, assim, a gente teve uma época que também se utilizou de música para colocar cada um no seu lugar, né? Usou-se da educação, usou-se da política, usou-se da saúde para dizer qual era o lugar do negro, ou melhor, qual era o não lugar do negro nessa sociedade. Então, quando a gente olha para o Brasil e vê aquela diferença ali na foto que eu coloquei, a gente até acha normal a gente ter as diferenças sociais, né? E a gente diz assim, eu escuto muito isso, talvez o Luiz escute também, mas isso não é uma questão de racismo, é uma questão social, econômica. Vocês já ouviram isso, né? As discriminações que acontecem não é uma questão racial, mas é uma questão econômica, porque pobre também não tem acesso a um monte de coisa, mora numa casa, né, sem condições nenhuma. Mas só que quando a gente vai para as pesquisas e a gente tem as categorias de análise, a gente percebe que pobre, negro, sofre duplamente. Então, se ele é pobre branco, ele tem algumas privações porque ele é pobre. Mas se ele é pobre negro, ele tem duas privações, para não dizer 4, 5, 6, 7. Se for mulher, então, tem mais uma. Então, as categorias de análise, ela passa pela questão social e ela passa pela questão raça, né? E passa pela questão gênero. Então, só essas três. Então, assim, eu estou lá, né? Já perceberam como eu sou francista, né, linda? Então, assim, eu sou mulher, sou pobre e preta. E eu ainda falo assim que eu sou professora. Né? Porque se eu fosse médica, se eu fosse, né, uma grande executiva, engenheira, eu iria sofrer racismo porque eu estou no lugar errado. Mas eu sou pobre, preta, professora. E em alguns lugares que eu me identifico, eu tenho uma religião. E aí tem mais uma categoria que muitas vezes a população negra sofre porque ela tem essa religião. Quando eu falo isso nos lugares que eu vou, eu nunca falo qual é a minha religião. Automaticamente eles identificam que eu sou do candomblé. Aí lá no final da minha fala eu falo, então, eu sou cristã. Aí eles fazem, o que você está falando sobre preto então? E quem tem que falar de preto é do candomblé. Olha só como as nossas representações sociais em relação à identidade das pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado com essas representações. E a educação, ela ajuda muito na formação dessas representações que formam e que forjam a nossa identidade, né? Aí falando então sobre racismo no Brasil, a população negra então ela é a mais afetada pela desigualdade e violência no país. O que explica isso é esse racismo estrutural. Então, a nossa sociedade ela é estruturada, baseada
forjada, construída dentro de uma perspectiva de uma representação social onde se coloca o lugar do negro. Então, quando a criança nasce, ninguém precisa dizer para esse bebê aqui qual é o lugar do negro e qual é o lugar do branco. Ele já vai crescer olhando para essa sociedade e entendendo como a nossa sociedade se organiza e aonde está o negro e aonde está o branco. Aonde está a mulher e onde está o homem. Se a gente quiser trazer para a questão de gênero. Então, ninguém precisa dizer, olha, ele vai automaticamente criando essas representações e ele vai sendo educado aí. Então, o racismo, ele é estrutural. Ele está na base da nossa história, das nossas relações sociais, das nossas relações econômicas, das nossas políticas, das nossas instituições, e não vamos nos esquecer que a igreja é uma instituição, né? Está na questão ambiental, ela está na questão religiosa, afetiva e, ou seja, em todos os espaços do nosso país, em todos os espaços da nossa sociedade. E aí, gente, quando a gente está falando de racismo, então, se a gente não tem consciência de que a gente está lutando contra uma estrutura, e aí, difícil lutar contra estrutura, né? Porque parece que a gente está até conversando ali, a gente faz, aí de repente vem a ter tudo de Deus, fala, tem que começar. E esse é um processo educativo. E que a gente não pode desanimar, a gente tem que sempre estar atuando, porque a gente está brigando contra a estrutura. A gente está brigando contra a instituição, a gente está brigando contra relações de poder. Né? E quando a gente está brigando com relações de poder, é muito difícil você conseguir um espaçozinho para quebrar isso. Mas a gente precisa conseguir. E aí, a educação, ela foi utilizada como instrumento mesmo, né? Porque a gente sabe que a educação, ela reproduz o que já está posto. E o que está posto hoje? O lugar do negro na nossa sociedade. Ou melhor, eu vou repetir isso o tempo todo, não lugar. Porque quando a gente começa a olhar, a gente tem mais não lugares do que lugares para ocupar na nossa sociedade. Não que a gente não tenha competência e habilidade, mas porque a sociedade diz que ali não é o lugar. Então, é só para retomar, porque o vídeo deles trouxeram, né? Em 10 anos, a taxa de homicídio das pessoas negras aumentou 23%, enquanto a de pessoas não negras diminuiu 6%. Então, há um aumento e uma diminuição aqui. Em 2016, as mulheres negras foram mais assassinadas do que as mulheres brancas. Em 10 anos, a taxa de homicídios das mulheres brancas diminuiu em 8%, enquanto a das mulheres negras aumentou 15%. Então, o que é que acontece? O que é que motiva que quando você trabalha, faz uma campanha, por exemplo, contra a violência com a mulher, ainda aumenta a violência em relação à mulher negra? Na educação, então, houve eu não me lembro dos dados que vocês trouxeram, mas a gente tem pesquisas que falam que houve uma diminuição, uma redução no analfabetismo no país, né? Porque existe um empenho de políticas públicas para que a gente diminua esse índice de analfabetismo. No entanto, o número de mulheres e homens negros analfabetos ainda é bem maior do que das mulheres e homens brancos. Eu costumo dizer que os meninos e meninas brancas, eles não se evadem da escola. Às vezes a gente escuta, né? Qual é o índice de evasão da escola? Então a gente, assim, quem é que se evade da escola? Quem abandona a escola, né? Porque o índice de evasão ele é por vários motivos. Mas só que quando você vai olhar o índice de evasão, quem mais evade da escola, sai da escola, abandona a escola, são os meninos negros. Depois as meninas negras, e depois os meninos brancos, e depois as meninas negras. Então, o número de analfabetismo ainda continua sendo um índice maior para a população negra. Aí a gente tem alguns dados aqui da educação também. Eu não vou ler todos ali, só vou pegar porque eles trouxeram, mas assim, no ensino fundamental, quem tem ensino fundamental completo? 12% são brancos, pensando nos homens, e 13% são negros. Estou falando do fundamental. Né? Qual é a faixa etária dos nossos meninos que mais morrem, que sofrem homicídio e violência?
O ensino médio completo, superior, né? E superior e completo. Os brancos, as mulheres 36% e 33% são brancos e 29% são negros. Aí a população não ocupada e não frequenta a escola, ou seja, não está trabalhando e não está na escola também. Dos brancos são 18% e 25% das mulheres negras. E aí no ensino superior completo, brancos 22%, 9% dos negros. Isso que eu estou falando aqui depois de um tempo que a gente já estava vencendo as cotas. Né? Quer dizer, com as cotas que a gente abre um pouquinho o leque para que esses meninos e meninas negras consigam chegar no ensino superior, a gente ainda tem um grande número de evasão. Aí a pergunta é assim, se eu falei que as categorias, né, de análise de uma pesquisa passa por gênero, por raça e por questões econômicas, as nossas pesquisas no Brasil, elas são racializadas, todas elas, quando você vai olhar, elas são bem racializadas. Isso significa o quê? Que a população negra ela está fora da escola, ela está fora do mundo do trabalho, mas ela está aonde? Maior no índice de violência. Né? Então, assim, a escolaridade, a população negra está no maior índice de analfabetismo, foi isso que a gente viu. No mundo do trabalho, jovens negros de 18 a 24 anos de idade estão com o maior índice de desemprego. Óbvio, né, gente? Se eu não estudo, não trabalho. E aquele papo da mãe da gente, que eu escutei muito, você tem que estudar para ser alguém na vida. Aí a gente faz, né, nossos filhos. Você tem filho? Faz os nossos filhos estudarem para ser alguém na vida e ele se depara que a cor dele não consegue emprego. Então, se ele não estuda, se ele não trabalha, para onde que ele vai? Ele vai lá para o índice da violência. O mapa da violência diz que meninos negros têm o maior índice, é a maior vítima de homicídio. Aqui também vocês trouxeram isso, quantidade de a cada 23 minutos morre um menino negro. Então, aonde está a base de tudo isso? Assim, se nós, né, olharmos ao nosso entorno e falar assim, gente, mas será que é tudo isso mesmo? Onde que está a motivação de acontecer tão fortemente o racismo no Brasil? A gente tem alguns indicativos, né, que dá base para isso, que são as nossas heranças coloniais. Nós temos mentes colonizadoras. Nós temos mentes, porque nós ainda sofremos, depois aí de mais de 500 anos, a gente ainda tem uma mente do colonizador. Porque o colonizador foi embora, mas ele deixou muito bem enraizado na nossa cabeça como tem que ser. E aí, quando a gente fala de machismo, eu estou dizendo também de mente colonizadora. Né? Então, quais são as heranças coloniais que nós temos hoje que a gente precisa ter coragem de falar, opa, não quero mais isso, eu não vou reproduzir isso na minha fala, no meu jeito de ser, não. Então, assim, o processo de escravização no Brasil, a gente não vai ter aula de história aqui, mas todo mundo lembra como foi o processo de escravização no Brasil? Vocês estudaram isso na escola? Só a versão da escola, né? Dizem não ser a verdadeira. Então, já começa aí com as versões, né? Mas a gente ainda continua dando a mesma versão sobre esse processo de escravização. Mas assim, os negros foram tirados do seu espaço, do seu habitat, chegaram aqui e foram escravizados. Né? Então a gente tem esse processo de escravização ainda muito forte na nossa mente, porque se eu olho para um negro, eu já logo imagino, ele é um descendente de escravo. E quem quer ser descendente de escravo nessa condição de escravo que contam pra gente na escola? Não conta na escola pra gente que existiam os heróis negros que criaram os quilombos, que eram fortes, mulheres e homens negros que lutaram contra o processo de escravidão. Sempre mostram que os negros foram aqueles fracotes que apanhavam. Aí eu, ou uma criança, olha essa história e fala assim, eu não quero isso pra mim não. Né? Aí tem as teorias raciais do século XIX, que uma determinada população se autodeclarou superior a outra, né? Que é a questão do eurocentrismo, né? Que a gente tem isso fortemente. Então, assim, alguém chega e fala, eu como homem, branco, cristão, eu sou superior a...
E aí você também tem toda uma discussão, quais são as raças, né? Então a raça superior e a raça branca. Aí sobrava quem? Os negros e os índios. Então, e aí começa a ter um processo de racismo e de discriminação com aquele outro que não é branco, com aquele outro que não é homem, com aquele outro que não é cristão. Então, essas teorias raciais, reduzindo aqui, estou sendo bem curto porque meu tempo já deve estar acabando, mas aí quem quiser estudar um pouquinho mais isso, né, na questão da história, quais são as teorias raciais que estão ainda embutidas na nossa mente? O próprio processo de abolição, gente. Também vocês devem ter na memória como foi, né? A linda Isabel, maravilhosa, foi lá e assinou a carta, libertou todo mundo. Todos estão libertos. E o que foi que fizeram com os escravos? Já que você quer ser livre, você não lutou tanto para ser livre? Já que você foi livre, pega as coisas e vai embora. Que coisa que eu pego? Pega as tuas coisas e vai embora para onde? Você até agora não tinha terra, não tinha casa, não tinha estudo, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é assim, vocês querem se separar? Vamos separar. Então tem bairro de pobre, bairro de preto. Tem escola de branco, tem escola de preto. Tem hospital de branco, tem hospital de preto. Estados Unidos, né, teve coragem de dizer, olha, aqui a gente não quer vocês não. Segregou mesmo. África do Sul também, segregou mesmo. Agora o Brasil é tão bonzinho, né? A gente é todo mundo amigo. Pega as coisas e vai embora, você quer ser livre. Aí não tem moradia, não tem escola, não tem o mínimo de condição. E aí quem são os negros que ainda perambulam pelas ruas hoje? São aqueles filhos que saíram lá. E aí quando a gente vê negro perambulando na rua, a gente tem medo. Porque era o mesmo medo que tinha dos escravos perambulando pela rua naquele tempo. Então o processo de abolição foi bem complicado. Logo depois da abolição, muito negro passeando pela rua fazendo nada, né, gente? Vagabundando. Porque quem não tem o que fazer fica vagabundando, né? E aí a gente tem que fazer uma limpeza no nosso país. O processo de eugenia aconteceu aqui no Brasil. Não foi só o Hitler que inventou isso, não. Então a gente precisa limpar o Brasil, a gente precisa tirar esses negros, a gente precisa começar a limpar, e a limpeza é em todos os lados, principalmente na educação e na saúde. E aí como a gente faz um processo de higienização? Os italianos. A gente traz, né, alguns brancos para ajudar, para serem pagos, inclusive, com terra, né? O trabalho que não deram para a gente, pagaram para eles fazerem, deram terra para eles fazerem, né? E aí eles vêm para poder trazer um pouco mais de beleza para o Brasil, porque preto é feio, né? Preto é feio, então traz beleza para o Brasil. E também começa um trabalho de miscigenação. Quanto mais a gente cruzar branco com preto, o que acontece? Some-se os brancos pretos. E houve um ideal tão legal que quem pensou isso na saúde, e foram muitos teóricos, estudiosos, médicos que pensaram esse processo de higienização, eles fizeram assim, olha gente, em 2000 não vai ter mais preto no Brasil. Eles chegaram a fazer esse cálculo. Quanto mais a gente cruzar branco, preto, a gente vai morenando, e aí a gente acaba com os pretos. Olha só que legal, e a gente chega em 2000, com um censo aonde mais de 50% se autodeclara negro. O cara deve ter se revirado lá no Só que essa ideia dele criou tanta confusão que eu não sei se eu sou preta, se eu sou parda, se eu sou moreninha, se eu sou café com leite, se eu sou o que mais? Marrom bombom. Eu não sei o que eu sou. Porque foi um processo tão forte para poder acabar com a identidade da população negra que a gente tinha vergonha de dizer quem a gente era. E aí, gente, outra coisa, quanto mais branquinho eu fosse, melhor para mim, porque eu tenho mais privilégio. Entre eu e ele, eu saio ganhando. Porque eu sou mais branca. Olha que legal, a gente começava a fazer assim, entre os negros, não é? Aí a gente não gostava do negro também, porque quanto mais eu fosse branca, eu sou branca, você é preta. Então olha só que estratégia que foi feita, porque aí faz a gente brigar com a gente mesmo, né? Até a gente começar a perceber, opa, não, nós somos pretos, nós somos negros, nós somos da mesma raça, e a gente tem uma identidade. E aí, então, o mito da democracia racial também é a base para isso, porque se o Brasil é um Brasil onde todo mundo se dá muito bem,
né? Que é um mito, porque a gente se dá bem desde que você continue no seu lugar, desde que você continue limpando minha casa, desde que você continue sendo babado do meu filho, desde que você não queira estudar, não, porque estudar é coisa de branco, esse negócio de cota por negro lá na escola não é pra você, não. Então, assim, que mito é esse que a gente se dá bem desde que o outro continue me servindo? É bem complicado, né? E o racismo institucional, que é o racismo que a gente fala, que quando a gente está discutindo aqui, a gente está discutindo de questões sociais, mas existem as instituições que fazem essa reprodução. A escola é uma instituição que faz essa reprodução. Então, ela institucionaliza o racismo. E aí eu não dou conta de brigar com a instituição, porque quem aqui vai querer brigar com a igreja? Quem aqui vai querer brigar com a polícia militar? Quem vai querer brigar com a escola? Porque o racismo ele vai sendo reproduzido institucionalmente, ele ganha uma força muito grande que a gente, né, como cidadão e cidadã, a gente vai dando um murro em ponta de faca que às vezes não consegue finalizar, enfrentar. Ainda bem que a gente está há um tempo já, né, há muitos anos o movimento negro existe, ele não existe de 20 anos para cá. É outra coisa que a gente, nossa, agora existe o movimento negro. Não, o movimento negro existe desde que existe escravidão no Brasil. Quando o primeiro negro chegou aqui na África, já existe o movimento negro, porque eles já começaram a se organizar para ser contra isso, né? Então, a gente ter consciência de que a gente tem uma história, a gente tem uma política, a gente tem uma estratégia muito bem pensada para chegar a ser base para o racismo que a gente vivencia no Brasil hoje. E a gente precisa ter cara e coragem para poder enfrentar essa estrutura, para poder mudar. E aí é o trabalho de conscientização, né? Que é consciência e ação. Eu trouxe ali porque na nossa igreja a gente tem investido bastante em alguns vídeos para divulgar mesmo a questão da conscientização do que significa racismo, a violência simbólica, e esse é um espaço de conscientização. E aí, finalizando, por dentro de todos nós... eu passo, daqui a pouco, é o canal da Igreja Metodista mesmo, tá? Por dentro todos são da mesma cor, diga não ao racismo, né? Se a gente for olhar, nós temos a mesma essência, somos todos seres humanos, mas a gente ainda precisa olhar para o outro e perceber as diferenças que tem com a cor da pele, porque é pelo simples fato de eu ter a cor da pele preta é que me coloca num determinado lugar nesse país. É isso, desculpa, eu passei o tempo. Boa noite a todos. Vou usar essa imagem ali e vou declamar um poema que eu escrevi chamado Preto e Branco. Preto e branco. Escrevo meus versos pretos com tinta preta no papel branco. Leciono minhas aulas no quadro preto com giz branco. Na natureza, animais pretos e há também animais brancos. Meus cabelos hoje são pretos, mas já estão se tornando brancos. Há quem se julga preto, há quem se julga branco. O Deus que criou o preto também não criou o branco? Quando nós olhamos para a natureza, vemos animais pretos, vemos animais brancos. Por que no mercado de trabalho o negro não tem a mesma oportunidade que o branco? Por que nas universidades apenas 3% são pretos entre tantos estudantes brancos? Há quem se julga preto, há quem se julga branco. Essas diferenças, para mim, é o cúmulo, ignorância de irracionais, e só se descobre debaixo do túmulo. Verso forte, para você talvez, mas um poema bem franco, pois o preconceito é o verme da estupidez, que devora o homem preto como devora o homem branco. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e na sua palavra diz que Deus colocou o homem como a coroa da criação. E Deus não chamou de raça humana, né? Assim que nós somos, então, como espécies reconhecidos, né? E Deus não pintou, né, a sua obra-prima, não coloriu para que não houvesse
quem gostasse do vermelho, mas não gostasse do amarelo, quisesse o azul, mas não quisesse o verde. Mas os homens se pintaram de branco e preto com as cores da sua ignorância, borrando assim todo o bom trabalho do mestre. E assim eu quero dar início à minha fala. E eu dei o tema A Cor de Deus, porque em João 4 diz que Deus é Espírito e importa para os seus adoradores o adora em Espírito e em verdade. E se Deus é Espírito, o Espírito não tem cor, mas nós sabemos que a igreja deu uma cor para esse Deus. E por dar uma cor para esse Deus, isso já começou a criar toda uma confusão. Inclusive essa confusão, como criança negra dentro do espaço religioso, para mim foi bastante complicado. Por favor, pode passar. Pode passar. Essa é uma foto minha, eu estava com 10 anos de idade e foi um trabalho que a professora de educação artística, Rosa Maria, eu guardo todas as memórias, mas já fui curado, e fui fazer um trabalho de uma apresentação. Primeiro, essa foi a apresentação de Natal, mas teve uma antes que era da Páscoa, né? Que agora no mês de abril, chegando, e eu queria ser, e a professora falou assim: olha, você tem que escolher o personagem. E eu escolhi primeiro, eu queria ser Jesus. A professora falou assim: mas você não pode ser Jesus. Mas por que, professor? Não pode. Mas por que, professor? Não pode. Mas eu não ia escolher o primeiro? Não, aí inventou um menino lá que escolheu o primeiro. Mas aí eu podia ser o soldado, né? Daqueles que batiam em Jesus, enfim, né? Eu era uma criança, mas assim, naquele dia eu nunca bati em Jesus com tanta vontade. Não que eu queria, não pelo fato do menino ser loirinho, ser branquinho, enfim, porque eu queria, era um personagem que eu queria fazer e não podia fazer. Ah, tem que bater em Jesus? Tá bom, tá bom. Bom, aí foi passando e você não entende porque acontecem essas coisas. Aí quando chegou no Natal, aí eu seria não podia ser Jesus também, né? Podia ser Jesus. Aí, mas eu era o anjo que iria anunciar para Maria que ela estaria grávida do Salvador. Aí eu lembro que minha mãe fez umas asas de isopor, arrumou lá um lençol azul e tal, e era no pátio da escola e ia apresentar para todas as crianças da quarta série, terceira série e tal, tudo desde 9, 10, 11 anos ali. Minha mãe não pôde estar presente, ele trabalhava, enfim. E eu sei que a gente saiu da nossa sala de aula, enfim, na escola do Mar Rogerinal, Jardim Cambará, Jardim Butantã. E ali era por volta mais ou menos ali de umas 10, meia, 11 horas, e aí todo mundo chegou naquele momento da fala, e aí montou aquele palco, cortina, ali no pátio, ali onde a gente fazia as merendas ali, e eu subi, não lembro, nós estamos falando, eu era um garoto de 10 anos, um garoto negro de 10 anos de idade, e eu subi ali, na hora de fazer a minha fala, que eu subi, aquela gargalhada, né, em coro, e alguém gritou, porque alguém gritou: eu nunca vi anjo preto. E todo mundo dando risada. E aquilo ali eu fiquei parado, não consegui falar, minha voz embargou, comecei a tremer, comecei a chorar, a professora falando para mim continuar, eu não conseguia. E aquilo para mim foi terrível, e eu dei graças a Deus que a minha mãe não estava presente ali. E aí eu fui embora para casa, questionando e falando bem assim: realmente, né, Deus não gosta de criança preta. Porque realmente Deus não cabia anjo preto, porque o anjo que eu conhecia era um anjo que eu ia na igreja católica que estava lá nas imagens, que era branco, loirinho, cabelo cacheado, o anjinho da revista do Cebolinha, que era a minha referência, que eu nunca tinha lido um anjo mesmo. Isso foi muito difícil. E lógico, com o passar do tempo, né, e você depois tem todo aquele processo de desconstrução. Mas até chegar aí, houve realmente ali a minha primeira crise, né, religiosa, vamos dizer assim, em relação a Deus e em relação ao racismo religioso. Porque nós vamos, vocês há de concordar comigo, porque se hoje, pode continuar, pode passar. Bom, vou voltar aí nessa parte. Aqui, o macarrão, né?
tem chama cabelo de anjo, né? Que é todo coladinho, né? Não esse macarrão aí da malha, né? Aí o nosso cabelo, o pessoal coloca para deixar cabelo de bombril, né? Então, é o cabelo do negro, bombril, né? E do branquinho, cabelo de anjo. Pode passar. Aí o racismo institucional, que a professora Delma falou de forma bem, né, maravilhosamente aqui, né, onde você vê uma instituição, empresa, né, fazendo um pagamento, uma multinacional, a criança branquinha, o cabelinho todo cacheadinho, né, um anjinho, e a criança pretinha é o diabinho. Então, é um racismo que ele já é institucionalizado, e a criança que se olha ali, a criança negra que deve ser autoestima, uma criança negra que se olha nessa imagem. Pode continuar. Bom, e aqui nós vemos, né, então, um Deus que não tem cor, mas é um Jesus que nós acreditamos, porque é esse Jesus que vem na nossa mente, que nós somos ensinados a ver dessa forma, e quando você reza, quando você ora, e imagine, você vai imaginar, não tem como, que isso já está introjetado na gente na infância, é esse Jesus. Pode passar. Aqui eu não quero dizer que Jesus, não estou dizendo que Jesus é negro, que ele é branco, que ele é japonês, nem nada. Mas assim, por que não poderia ser uma imagem assim? Por que né, o Kwanzaa, né, é uma celebração afro-americana, onde eles celebram, né, na verdade, próximo do Natal, mas na verdade não é uma cerimônia religiosa, e nem tem a ideia de substituir o Natal, mas aonde eles se reúnem para poder celebrar 7 princípios. Então, tem o primeiro que é ali o Moja, que significa unidade, o Jusatria, que é autodeterminação, o Jima, que é trabalho coletivo e responsabilidade, o Jama, economia cooperativa, Ni é propósito, Kumbha, criatividade, e Mani, que é fé. Então, nós pegamos esses 7 princípios e começamos a fazer encontros, né? E para trabalhar as questões sociais. Começamos primeiro dentro de uma casa. Começamos dentro de uma casa lá que era de uma irmã. Então, pode passar. Começamos com 12 pessoas. Né? Então, dentro de uma casa. Aí, primeiro começou na sala. Né? Aí, depois da sala foi para a garagem. Depois da garagem, pode passar. Depois da garagem foi para... Já não cabia mais ninguém na garagem. Aí, nós fomos para uma área que tinha no quintal. Depois do quintal, pode passar. Aí já não cabia mais, comecei a fazer classe na rua, né? E depois nós fomos para o centro cultural, pode passar, que aí aonde começaram a vir pessoas de outros estados, né? Começaram a vir pessoas, né, que vinham de Salvador, do Rio de Janeiro, voluntários, né, que iam por conta própria, porque nós começamos a discutir as questões sociais, né, encontros cristãos, porque as pessoas viam assim, poxa, então vocês estão confusas, nossa, vocês são crentes, são evangélicos, estão falando das questões sociais? Sim. Por quê? Nós somos negros. Por que eu sou negro e eu tenho que ser do candomblé? Porque eu tenho que ser da Umbanda? Por quê? Ah, não, mas olha, mas você não sabe o que fizeram, o que o cristianismo fez, escravizou os negros. Não, quem fez isso não foi o Cristo. O meu Cristo não faz isso. O meu Cristo é um Cristo de liberdade, meu Cristo é um Cristo de amor, meu Cristo é um Cristo que nos chama a um relacionamento de graça, de amor, de misericórdia. Então nós começamos a fazer uma fala e que começou a vir, né, totalmente contrária àquilo que as pessoas estavam realmente nos colocando naquele mesmo caldeirão de intolerância, de demonizar. Nós dizemos que Deus não nos chamou para demonizar nenhuma religião, né? Porque a pessoa fala assim, mas então, e quando daquela coisa do circo, né? Eu vou dizer, desculpa, a palavra é essa, é circo, aquele espetáculo de pegar as pessoas ali, né, supostamente possessa por espírito maligno, enfim, aquela coisa na televisão que a gente vê, né, dos 10 pastores, enfim. As pessoas falam assim, mas isso aí então é errado, você não acredita que as pessoas têm que ser libertas do espírito maligno? Lógico, as pessoas têm que ser. Isso aí, a Bíblia nos ensina isso, espírito maligno, espírito imundo. Mas agora, a partir do momento que você pega e usa um nome de um Deus, né, de uma religião de matriz africana, você coloca um nome naquele espírito segundo o que você acredita naquilo ali já é desonestidade, porque você já está pegando ou ofendendo a fé do outro. Porque você não vê ninguém expulsando o espírito de Buda das pessoas, né? Por que só das religiões de matriz africana? Então é um racismo religioso, pessoal, é uma perseguição sobre essas igrejas. Parece que o diabo, né, da África do negro é o mais poderoso, né? Porque se você pensar bem,
temos ali um filme, Thor, né? Na mitologia grega é o deus do raio dos trovões, o seu martelo, né? Tem até filme, aquela coisa toda. Você pode passar na escola bíblica dominical, levar seu filme no cinema e tal. Na mitologia africana, no Yorubá, Xangô é o deus do raio dos trovões, ele tem um machado. Mas agora vai você passar um Xangô na igreja. Então você nem pensa nisso, nem fala isso. Nem estou falando até o nome aqui, me desculpa, não sei o que eu ia falar. Mas porque é isso, né? Porque assim a gente pode falar de qualquer Deus, né? Mas não pode pegar e falar, né, do Deus do panteão africano, aquela coisa toda. Então existe algo que foi já colocado, que está dentro, né, da nossa sociedade, com o racismo religioso. Nós vimos aí depois um deputado parlamentar dizendo que a África é amaldiçoada, que o negro é maldito, né? Mas a oferta do negro é bendita, né? A oferta é maravilhosa, né? Ninguém vai escolher na África, né? As pessoas querem fazer missão na África, né? Sempre tem uma África bem do lado dela, né? Eu desconfio de uma igreja, sabe, que ela quer fazer missão lá na África, né? E que ela não acolhe os filhos da África que moram do lado dela, no entorno dela. Então, aonde uma igreja, aonde se faz campanha de prosperidade, campanha da casa própria, campanha para casar, campanha de cura, mas não faz uma campanha para combater o genocídio da juventude negra, para não combater o feminicídio, para combater o machismo, para combater a homofobia, para combater toda forma de injustiça com a corrupção que está na nossa sociedade. Então, eu desconfio de uma igreja que quer mandar fazer missão lá do outro lado do mundo, sendo que ela não consegue olhar as pessoas do lado dela. Então eu desconfio da motivação dessa igreja. Pode passar? E aí nós fizemos, né, no Centro Cultural, e aí pode passar? E aí vem ali, nós fomos ali com a âncora da SBT, a Joyce Ribeiro, ali está o atleta olímpico Diogo Silva, e tantas outras pessoas, né, que participaram, que vinham no nosso projeto, que foi totalmente gratuito, assim, sem nenhuma pretensão. Começamos apenas para mostrar que a igreja queria estar a igreja queria discutir sobre cotas. A gente achava um absurdo no Rio Grande do Sul, depois de 100 anos, um século, não tinha nenhum negro aprovado no curso de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí depois das cotas, aí apareceram, né, primeira turma, né, várias turmas de, será que durante 100 anos o negro nunca quis fazer medicina? E só depois. Então, eu me sinto privilegiado de ter participado, né, então, enquanto cristão, enquanto evangélico, como quer dizer, de crente, sabe, de sempre participar dessas frentes. Quando eu me entendi como negro, eu vi que realmente que um protestante que não protesta, então tem que mudar meu nome. Então eu fui lá para Brasília, eu me acorrentei, tomei gás de pimenta, tomei chave de braço da Guarda Nacional, mas lutando pelas cotas. E ali, eu lembro que quando teve a votação lá no STF, eu estava lá, o Spike estava filmando, aquela coisa toda, aí eu lembro que eu estava lá, e aí alguém perguntou, o Frei Davi estava lá daí do carro, aí falaram, tem alguém para fazer uma oração aqui em Urubá, né, de matriz africana? Não apareceu ninguém. Tem aqui um padre, um católico, não sei o que, tem um evangélico, eu fui lá, já coloquei a mão no Adame, fiz uma oração lá, saiu até na capa do G1, tem essa foto lá, eu orando, pedindo que Deus realmente instruísse lá o doutor Adame, que desse ali sabedoria para ele, que nós pudéssemos ser vitorioso e que esse processo pudesse restaurar a dignidade de todos os negros que morreram, derramaram sangue nesse país, porque nós tivéssemos a oportunidade de poder estudar. E ali, graças a Deus, ganhamos ali, foi 11 votos, né, ali no STF, e as cotas foram aprovadas. E um dia, numa palestra, eu vi um jovem falando assim, olha, eu quero agradecer a vocês, né, que estiveram lá, porque hoje, graças às cotas, eu estou fazendo o 5º semestre do curso de Direito, né. Então, assim, valeu a pena, né, valeu a pena estar lá, valeu a pena estar na frente, né, protestando contra as injustiças, né, de uma forma, lógico, pacífica, nos colocando na frente, né, e nos acorrentando junto com as pessoas, estarem à frente para poder mostrar, né, que ser cristão, né, é lutar contra a injustiça. Porque a palavra de Deus diz, nosso irmão Tiago diz, nosso Espírito, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Então, eu não preciso ser negro, né, para lutar contra o racismo. Eu não preciso ser negro.
Então eu preciso apenas ser alguém que lute contra as injustiças, contra as coisas que estão realmente ruins e ofendendo meu irmão. Porque independente da cor da pele, o nosso Deus, né, Ele nos amou e Deus morreu por todos nós. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para que nós fôssemos um em Cristo. Então, eu não posso me sentir confortável sabendo que o meu irmão, né, do meu lado, aí eu venho pro culto, né, e sabendo que de repente meu irmão negro ele pode nem chegar, ele pode ser parado numa polícia policial, ele pode ser confundido com um marginal, simplesmente pela cor da pele dele. E antigamente você dizia assim: ah não, mas a pessoa está com a Bíblia embaixo do braço, você sabe quem é crente. Mas hoje não, hoje o jovem coloca a Bíblia no iPhone, a Bíblia tá calça larga, tá camisetão, né? Tá com a tela tudo malandro, tá vindo pro culto, ou louvando ao Senhor, ouvindo um rap gospel, né? Bíblia rock, tal, samba gospel, né? Então aí pode, então, né? Então aí ele vem com a legião urbana e tal. E aí, bem de boa, mas aí de repente ele levou um jovem negro, vagabundo, não sei o que a polícia, para aí, não sei o que esculacha ele até se provar que ele é crente, porque o crente ele pode estar de direita, de trança, porque hoje o crente não tem mais aquela cara, né, do paletó, da gravata, da embaixo do braço. Não é que não é nenhuma crítica, né, para as pessoas que assim se vestem, né, então, mas eu digo assim, de você pegar e padronizar e dizer que a vestimenta faz de você um santo, você é diferente, mas para a sociedade, né, nós somos um padrão suspeito. O homem negro, a mulher negra, o jovem negro é um padrão suspeito. Durante essa palestra, durante o que nós tivemos aqui, né, então a cada 23 minutos um jovem negro foi assassinado e perdeu a vida. Isso é estatística, isso são dados. Pode passar? Bom, e aí isso aqui foi na penitenciária de Franco da Rocha, né, então, e aí através do nosso trabalho, vamos levar esse trabalho também lá para os detentos, porque as pessoas falam assim: bandido bom é bandido morto. Não, para mim, bandido bom é aquele bandido que ele é restaurado pelo sangue do Cordeiro. Eu acredito nisso, eu creio que Jesus, ele morreu por todas as pessoas e todas as pessoas vão ter essa oportunidade. Então levamos ali oficina de boneca Baiobi, oficina de fanzine, né? E aí levamos ali e as pessoas falam assim: nossa, mas você tem meio que rebelião lá dentro do presídio, né? Porque tem um grupo lá que quem manda ali mesmo, quem comanda ali é o PCC, o Estado está totalmente fora. Mas eu falo assim, eu me sinto mais seguro trabalhando dentro da comunidade, 3 horas da manhã, dentro das comunidades, né, periféricas, do que andando nos jardins. Porque se eu for abordado no jardim, existe uma grande chance de eu pegar e ser arrastado aí, e me ser confundido e nunca mais vai aparecer no corpo. E não na comunidade, as pessoas sabem quem eu sou, sabem o que eu estou fazendo, conhecem a minha história e me respeitam, nos respeitam quando você faz um trabalho para a comunidade. Então, esse é um trabalho dentro da penitenciária de Franco da Rocha, um trabalho muito bacana, a jornada da cidadania, de empregabilidade, e é um trabalho maravilhoso de você mostrar que as pessoas ali se identificam, você se vê naquelas, você se olha, se vê neles e eles se veem em você. Então você olha assim, quantas pessoas, você simplesmente a igreja que gosta de dar testemunho. Olha, aqui teu irmão aqui que era traficante, né? Tomou 15 tiros e tá aqui, né? Mas depois a igreja está falando, bandido morto, bandido morto! Dá para entender, né? Bom, vamos lá. Próximo. E aí também trabalhando com as crianças, né, trabalhando com os pequenos, né, essa identidade, para que eles possam se orgulhar da cor da pele deles, para que eles possam realmente saber que Jesus fez eles assim, com o cabelo daquele jeito, com a cor da pele daquele jeito, com o nariz daquele jeito, com os lábios daquele jeito. Eles não têm que ter vergonha, têm que glorificar a Deus, porque no Salmo 119, 14 diz assim: de uma forma tão maravilhosa o Senhor nos formou. De uma forma tão maravilhosa. Então foi essa forma que o Senhor que nos fez, nos montou com as suas mãos. Pode passar. Bom, então e aí também música com as crianças, trabalhando. Ali, isso aqui é um casal que eles trabalham com música, ele é música terapeuta, né? Fazendo também, pegando uma música africana, e ali trabalhando com as crianças e fazendo instrumentos com elas. Então, mostrando a história da África, a beleza da história africana por trás da música, por trás da sua cultura, e não tem nada de demônio, não tem nada de diabo. O diabo mora nos detalhes. Pode passar? E aí, mais um pouquinho trabalhando com as crianças. E aí, pode passar? Esse foi o depoimento, né, da Arlete. A Arlete, ela faz parte de uma oficina, né, que eu falei que trabalha com contos infantis, contadores do reino, né, com escola dominical. Essa filha dela, do lado é a Michele. A Michele Fernandes, é da Boutique da Crioula, é uma pessoa que faz turbante. Você deve ter visto ela na televisão, ela está em vários lugares, sempre passando em alguma entrevista na televisão, e ela faz turbantes.
E ela fez uma oficina de turbante lá nesse dia do Kwanzaa. E aí a experiência da filhinha dela foi assim, né? Quando eu perguntei a Sara, né, o que ela mais gostou, ela falou que gostou do turbante. E ela que tem a brincadeira também da capoeira, os livros, tudo. Meu filho, o André, saiu feliz, porque eu falo dos novos amigos que fez, tinham nomes diferentes. E a conversa se estendeu no carro. E ela disse que vamos voltar a fazer esse fim. Porque ali eles fazem um trabalho com uma história, né? Porque nós não temos histórias, né? Então a nossa história tinha, bem capaz dos não negros, você saber quem é a sua árvore genealógica, quem foi seu avô. Então nós se perdeu. Nós temos o nome Jesus, né? Jesus é Santos. Eram aqueles nomes que eram de escravos, que eram de igrejas, né? E aí as pessoas pegavam, batizavam com esse nome. A gente não consegue buscar a nossa história. A gente não sabe como que nós viemos, né? Agora tem aí uma questão do DNA, né? Que você consegue descobrir de onde você veio e tal, mas é uma coisa bem recente, mas a gente não consegue, foi perdido dos arquivos da nossa história, o que tinha, o Rui Barbosa queimou, né? Todos os registros, né? Dos navios que vieram, trouxeram nossos antepassados para cá, e os que tinham estavam, parece, no museu lá, Sete Chaves, lá em Santos, né? Tinha alguma coisa ainda de registro. Mas pouco sabemos a nossa história. É ruim não ter história, não ter identidade, não saber o seu nome. E essa oficina é isso, saber qual é o seu nome, porque a sua mãe deu esse nome para você. Enfim, começar a trabalhar a identidade a partir dali, mostrar que tem uma identidade, que ele não é simplesmente um João, ele não é simplesmente uma Maria, mas você é uma Maria porque a sua mãe te criou e a gente trabalha isso também com as crianças. Pode passar? E a proposta do Kwanzaa é trabalhar a cultura afro-brasileira dentro das escolas e espaços públicos por meio de ferramentas socioeducativas, pedagógicas, na perspectiva bíblica cristã. Mostrar os valores do reino na promoção da igualdade racial, apresentar o Jesus além da religião, que ama, inclui e acolhe a todos. Isso aí terminou, acho que terminou, né? Terminou, eu agradeço a oportunidade, desculpa, eu corri bastante, mas é muita coisa para falar, a gente sabe que esse é um assunto denso. E aí é comum a gente falar em igrejas e as pessoas falarem assim, mas para que falar isso sobre igreja? Eu parabenizo, né, os pastores aí, os dirigentes, né, desse espaço pela coragem, porque não é fácil você pegar e trazer um assunto como esse. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas a história de vocês são pesada, a história de vocês são triste. Na verdade, se vocês não conseguem ficar 40 minutos, né, em que vocês ficam 40 minutos incomodados com a nossa história, imagine a gente que tem aqui 40 anos, 50 anos, né, vivendo isso todos os dias. Ouvindo que você é descendente de Abraão, você olha para a flor da pele e fala, pô, eu sou descendente. Exatamente, descendente. Bom, e aí, por isso que é importante trazer essa reflexão, é importante a igreja discutir esse e outros assuntos, essa questão de falar que alguns assuntos na igreja são tabus, né? Na verdade, isso é fugir, né, de responsabilidade, porque a igreja é enquanto agente de mudança na sociedade. A igreja tem que assumir o seu papel. O seu papel é transformar as pessoas, o seu papel é transformar as pessoas através do poder do Evangelho. É o poder do amor que vai mudar as pessoas. É o poder quando você se coloca no lugar do outro. A empatia é isso, né? É se colocar no lugar do outro. Eu venho conversando com o pastor, né, falando da questão da compaixão, né? Jesus, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas porque Jesus tinha compaixão, Jesus tinha misericórdia. Então, misericórdia nada mais é do que colocar a miséria no coração, né? Colocar o seu coração, aliás, na miséria do outro, né? Na dor do outro, né? Então, acredito que quando a igreja começar a fazer isso, nós teremos uma igreja transformada. Nós então estaremos experimentando avivamento. As pessoas não estarão hoje as pessoas estão com raiva da igreja. Mas hoje as pessoas têm raiva da igreja porque a igreja está fazendo tudo ao contrário. A igreja está se aliando com o pior que tem que com um discurso de ódio. Ao invés de promover paz, de ser pacificadora, a igreja está promovendo guerra. A igreja está ecoando, está indo, né, na contramão, né, daquilo que Jesus chamou a igreja para ser: sal e luz da terra. Obrigado pela oportunidade. Gente, muito obrigado. Bom, a gente passou no início o número para as perguntas, mas foi bem rápido, então enquanto vocês vão mandando perguntas aí para esse número, para a gente questionar a Thelma, o Luiz, eu queria fazer uma pergunta para a professora Thelma, para dar esse tempo aí para a galera adicionar o número, escrever a pergunta e tudo mais. Eu queria explorar um pouquinho mais a questão do processo de abolição.
O impacto que isso teve na nossa cultura a ponto de fazer com que o racismo tenha ficado tão intrínseco na nossa cultura. O quanto isso colaborou e como, mais especificamente, queria que você falasse um pouco mais desse processo e o quanto ele prejudicou nesse sentido. Como eu disse, o processo de abolição ele não foi nos vendido que ele foi feito apenas pela assinatura de uma carta, né, de abolição pela princesa Isabel, e ela sai como a vitoriosa, né? Quer dizer, esquece-se todo de um movimento negro que aconteceu na época, fala-se dos abolicionistas, né, que a maioria eram os brancos, né, mas não fala da população negra que estava à frente, liderando esse movimento para que houvesse de fato a abolição. E quando existe, então, a gente sempre fala, agora a gente tem aí o 13 de maio, a gente sempre fala assim, e aí o dia seguinte, depois do 13 de maio, né? O que aconteceu no dia 14? Ninguém fala do dia 14 de maio. A gente comemora o dia 13, que é a assinatura da lei. Mas e no dia 14? Onde estavam os negros e negras? Alguns até imploraram para ficar trabalhando nos lugares para poder ter moradia. Trabalhando de graça, mesmo sendo livres, mas eu prefiro ficar aqui e ter um prato de comida e ter onde morar. Outros realmente foram expulsos do seu espaço. Então, quando a gente fala assim, pega suas coisas e vai procurar teu lugar, onde é o lugar do negro? Né? Então, é realmente na rua. Então, essa imagem, até que a gente brinca e canta com as crianças boi, 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 boi da cara preta, tem um simbolismo, né? Quem é o boi de cara preta ou quem é a pessoa de cara preta que fica andando na rua também? Né? Porque quando a gente canta isso, a gente está reforçando no imaginário social, nessas representações que a gente tem, quem é que anda na rua hoje, né? Que pegou lá suas coisas e foi andar para a rua. Quem pegou suas coisas? As coisas que se tinham eram tão poucas que o máximo que tinha talvez era um saco. Um saco que talvez fosse até preto, um saco de plástico, um saco de pano preto, talvez. Aí você joga esse saco nas costas e vai para a rua, não é? Então hoje, quando a gente tem essa representação que a gente canta para as crianças também, já vai criando no imaginário, cuidado com esse homem que tem cara preta, que anda na rua com um saco nas costas. Então a gente precisa também tomar cuidado com essas representações. Outra coisa é que pós-abolição, aí a nossa amiga aqui pode nos ajudar, porque você faz direito, né? Faz direito. Muitas leis foram feitas, né? Pós-abolição, muitas leis foram feitas, e essas leis foram para organizar quem perambulava pela rua. Então, assim, diminuiu-se a idade para poder perambular na rua. Lei da vadiagem. Lei da vadiagem. Então, quem não era o filho do dono lá, do branco, que estava andando na rua depois das 6 horas, eu não lembro qual era o horário, mas vamos imaginar que depois das 6, toque de recolher. Quem estiver na rua andando, tem uma lei que vai preso. Quem é que vai preso? E aí a gente, quando discute hoje, por exemplo, a lei de diminuir, né, a questão dos 16 anos, a gente sabe para quem está sendo essa lei. A gente sabe. Então é a mesma lógica que se usou lá atrás, pós-abolição, a gente ainda continua com a mesma lógica hoje. Então a gente tem processos educacionais, processos legais, como planos e políticas, para poder prejudicar mesmo, ou não deixar avançar, desenvolver, crescer. Não teve planos e políticas, por exemplo, para nossa casa, nossa vida, naquela época. Né? Poderia ter tido logo pós-abolição. Não teve a questão da saúde. Então, aquelas pessoas que já viviam em condições insalubres, elas vão para a rua doente. E se elas vão para a rua doente, elas transmitem doenças. Então, quem é que transmite doença? Para os brancos, os negros que estavam perambulando pela rua. Então, a gente precisa também. Então, foram vários processos que foram acontecendo que a abolição não foi pensada
para a liberdade de fato da população negra. Né? Ela foi pensada porque foi forçada a acontecer. Porque se não fosse forçada a acontecer, ainda muita gente queria que os negros estivessem trabalhando, sendo escravizados. Então, acho que isso ainda é reproduzido hoje. A gente consegue olhar para o negro e ver toda essa situação. A gente recebeu algumas perguntas aqui. Eu vou começar com uma que foi recorrente, que qual é a palavra que a gente deve usar? Negro ou preto? Aí tem uma dúvida que é assim, se você chama um apelido de negro, esse apelido ele pode ser considerado pejorativo? O que vocês podem dizer? Quer falar, negro? Uma vez numa reunião, numa empresa multinacional, e a pessoa da RH falou assim, como chamam vocês? É negro, afrodescendente? Mas só pode me chamar de Luiz, pode começar a me chamar de Luiz. Então, mas assim, na verdade, a questão de negro, afrodescendente, o fato, ou vai chamar de negro, de neguinho, na verdade, sim, a questão é o respeito e a forma como você está falando. Porque não adianta nada a pessoa pegar chamar afrodescendente ou senhor afrodescendente, porque de uma forma jacosa, na verdade, você tem que respeitar, chamar as pessoas pelo nome, né? Porque a gente não fica chamando o seu branco, seu branquelo, enfim. E quando você chama alguém assim, se não for de uma forma ofensiva, você tem uma certa intimidade com as pessoas. Então, eu penso assim que toda liberdade, ela tem ali um limite, né? Então, acho que nada mais você tem que se dirigir a uma pessoa se você não tem, na verdade, intimidade com ela e se ela já sinalizou para você que isso é ofensivo. Então, as pessoas falam assim, então tem que ter uma falta de respeito quando você está se falando de políticas públicas, né, que buscam, né, amenizar as diferenças, buscam uma reparação de todo um processo histórico da escravização. Você fala, porque não tem cota para gordo, porque não tem o dia da consciência gorda, porque não tem o dia do não sei o que. Então, assim, você está simplesmente menosprezando, você está ironizando, você está totalmente desprezando a dor do seu irmão, né? Então, acho que é isso, acho que é a falta do respeito em si. Então, não é o fato de você falar de negro, de ninguém. Não, eu não me ligo. Eu não me importa se alguém me chama de negro. Eu preciso falar assim, que você é moreno. Eu falo, não, eu sou negro, eu só tenho medo. Às vezes acho que vai ofender me chamar de negro. Muito pelo contrário, vai me deixar orgulhoso, porque eu sou negro. Agora, não moreno eu não sou moreno, eu sou mulatinho. Eu nunca vou ficar ofendido se a pessoa me chama de negro, ou de negro, ou de negrão, ou de negrinho. Depende da forma como ela vai se dirigir a mim. Se ela for uma forma respeitosa, uma pessoa que tem uma intimidade que faz parte do meu círculo de amigo, eu vou saber realmente que aquela fala não vai me ofender. Se me ofender, eu vou sinalizar ela, olha, gostaria que você não me chamasse dessa forma. Mas é correto você se denominar eu sou preto? Claro. Ou sou negro? É que assim, normalmente a cor a gente usa preto, né? E a raça a gente usa como negro. Embora a gente seja da raça humana, esse termo negro ele é político. É uma ação política, a gente faz opção por dizer que eu sou da raça humana, mas eu sou negro, né? E eu concordo com a Luísa, é bem isso mesmo. Como a gente, é o contexto, né? Porque aquele negão lá correndo, né? De preferência chama pelo nome, mas a gente gosta de ser identificado como negros, né? E o problema também é que, historicamente falando, naquele processo de higienização, que eu falei que a gente acabou, né, até tendo a questão das tonalidades, eu falo que não são 50 tons de cinza, são milhões de tons de negros, né? Quanto mais eu me aproximar do branco, mais privilégios eu tenho, quanto mais negro eu for. Então, a gente começou a amenizar, então, moreninha e tal. Então, as pessoas começaram a ficar com medo e com vergonha de dizer que eram negros, os próprios negros, né? E falar que era negro era quase que um xingamento. Você fala, nossa, aquela pessoa ela é negra, ela é preta, você está xingando. Hoje já não é mais assim, né? A gente fica feliz quando alguém fala, hoje você está me enxergando que eu sou preto, que legal, né? Mas nem todo mundo é assim, é um processo de conscientização, né? Então eu acho que a gente não precisa ter medo de falar, você só precisa saber o contexto, como o Luiz falou, e quem. E se você tem intimidade comigo, porque às vezes você fala assim, aquele preto lá, né? Então chega e pergunta meu nome. Agora, se eu estou aqui, que nem eu brinquei com ele agora, você quer falar, amigo? Ele não se ofendeu, né? Porque está dentro de um contexto ser identificado. Mas
politicamente a gente quer ser identificado como negros. Eu só vou poder fazer mais 2 perguntas, então uma vai ser assim, bem resumindo. Não, vou fazer uma perguntona, tá? Só pra ver se eu consigo abarcar a maior parte de pessoas. Uma que a gente recebeu foi sobre as cotas, para saber se ela é necessária ou se ela continua fazendo com que o racismo se mantenha, se ela é uma faca de 2 gumes, né, que a gente fala. Outra é de apropriação cultural, se você presentear uma mulher branca, presenteia com um presente, com aquela bonequinha, aqui está a pergunta, se isso faz com que reproduz, se isso é apropriação cultural, qual que é o efeito disso? Outra é a demonização dos heróis negros, por que isso está acontecendo? E a outra que eu acho que tem a ver sobre isso é assim, ante os dados que a gente apresentou, que foi falado aqui, o racismo é realmente escondido, é realmente velado? Vocês acreditam que a gente pode dizer que o racismo no Brasil é velado? Não sei se dá para fazer um catadão. Tem mais uma pergunta. Bom, sobre a questão do racismo velado, o pessoal costuma dizer, brincar assim, aqui nos Estados Unidos, né? A pessoa que não gosta do preto dá um tiro na testa, né? No Brasil dá na nuca. Ou seja, você sabe quem que é a pessoa que não gosta de você nos Estados Unidos, tem coisa declarada, né? Uma coisa bem clara, olha, nós somos racistas, não gostamos de preto. Aqui no Brasil, não, amigão, aqui não tem racismo, todo mundo é igual, aquela coisa cordial. Você não sabe quem é quem. Então, realmente isso faz com que você não consegue pegar e trabalhar as questões. Então, se você trabalha com a negação, né, primeiro a gente precisa assumir que a gente é um país que é racista, e aí o negro só pode ter acesso à educação a partir de 1930. Até 1930 o negro não podia estudar, ou seja, como que ele vai conseguir ter igualdade? Então, o negro ele foi criado para poder bater cartão. Né? As cotas, já tinha as cotas do boi desde 1968, já tinha cotas para os filhos dos agricultores, né? Dos donos dos centros de fazenda, dos centros de engenho, os filhos deles já tinham essa cota do boi. Depois vocês podem procurar a cota do boi, jogar lá no Google, vocês vão ver que desde 1968, há 50 anos atrás, já tinha cotas, mas cotas não favoreciam nós negros. Então a cota não é uma coisa nova que nós estamos inventando, só que foi feito medidas separatórias, né, para que a gente pudesse, né, o cidadão pode falar com mais propriedade da educação, de como nós nós conseguimos ter possibilidades de estudarmos, né, e aquela coisa, né, que as pessoas queriam ver a gente na senzala, mas a gente quer estar na casa grande. Então a gente quer sair daquela história do coitadismo, do vitimismo, né, porque mostrando que hoje, mesmo com o negro com faculdade, com doutorado, com pós-doc, né, falando 5 idiomas, né, mesmo assim, é a cor da nossa pele que sempre vai gritar na frente. Então não é a nossa formação, não é a nossa competência que vai ser julgada, é a cor da nossa pele. Então a gente vê isso em vários casos. As pessoas, o negro está com um carro, ele é parado, ele é abordado, entendeu? Porque ele está com o carro importado. Aí porque o negro não foi com o carro importado. Então é ser questionado. Ele seja um ator, ou ele seja aí um músico famoso. Então são coisas que a gente vai ter que ficar lutando a vida toda, independente da nossa formação. Então agora, se a gente já não tem formação, como que a gente vai conseguir então alcançar esse espaço? Então aí o negro, tem uma colega minha que ela fez o teste, a Lu Souza e o Francisco Montero, eles fizeram um teste chamado teste do pescoço, né? Então você que acha que não tem racismo no Brasil, você entra numa agência bancária, você faz assim, ó, no negro, olha pro outro, não tem. Vai numa empresa multinacional, vai lá na diretoria, você olha assim, é só você ir nesses espaços, você vai encontrar um negro, mas você vai encontrar ele aonde? Na segurança, na portaria, servindo um cafezinho, na faxina. Não que essas profissões sejam de mérito, mas será que o negro não tem capacidade também de ser um gerente, de ser um diretor executivo? Pensando nisso, algumas empresas fizeram dentro do seu trabalho o programa de diversidade, né, entre elas IBM, Microsoft, Carrefour, né, Dell, tantas empresas multinacionais criaram programas de diversidade, percebendo que o RH tinha um olhar já discriminatório. Vocês podem ver que teve um propaganda do governo do Paraná que mostrou muito isso,
Ó, aquele negro correndo, deve estar fugindo da polícia. Ó, deve ser uma atleta. Olha aquela moça, é uma empregada, a branca. Deve ser uma designer. Então, assim, vocês podem ver, o governo do Paraná fez uma campanha com profissionais reais de RH, que são esses profissionais que vão dar a vaga para mim e para ela. Mas se eu e ela estivermos diante de um olhar desses profissionais, nós vamos ser contratados, porque já está introjetado nesse profissional, nós somos desqualificados da vaga porque ele já tem um olhar contaminado contra nós. E entrando na questão da demonização dos heróis, olha, eu acho assim, a gente precisa conhecer um pouco de história. Eu penso assim, a igreja evangélica deve muito e devia agradecer muito nas religiões de matriz africana, porque assim, os cultos afros, eles eram proibidos. Quando eles, assim como a capoeira, a polícia pegava, entrava dentro do terreiro, quebrava tudo, né, acabava com a roda de capoeira, eles foram vadiagem, e aí eles foram bravamente lutando para poder ter essa liberdade de culto. Então a liberdade religiosa que hoje você vê aquele pastor com a Bíblia, né, na Praça da Sé, você pode pegar sua Bíblia, eu e você, ir na praça, em qualquer lugar, a gente pode pegar a doutrina no ombro, no ônibus. Essa liberdade religiosa foi porque pessoas das religiões de matriz africana lutaram, brigaram para ter essa liberdade. Então, e hoje nós estamos perseguindo aqueles que brigaram com uma liberdade que hoje nós temos, e nós usamos aquele instrumento de amor, de paz, de respeito, a liberdade do outro, nós usamos às vezes para atacar, até para poder incitar que outras pessoas pegam o demonismo, apedrejam, né, destroem, sustentam os espaços religiosos. Então a gente tem que começar a fazer uma introspecção e ver em que momento, por que a igreja ela seleciona apenas um grupo para demonizar. Esse grupo tem característica própria, ele é negro, ele vem da África, ele tem um perfil, né? Então é uma demonização que é selecionada. Então eu não chamo de intolerância religiosa, eu chamo isso sem dúvida de racismo religioso, porque para mim não tem outro nome, é um racismo religioso, porque ele tem uma cor, ele tem uma história, ele tem um país, ele tem um continente, né? Então ele é totalmente direcionado para um grupo de pessoas. Luiz, posso só dar uma contribuição rápida? Eu também cresci no movimento evangélico, pentecostal, e a coisa toda que vocês conhecem. E por um tempo eu pensei que era pastor, né? Me colocaram lá e eu fui pastorear uma igreja. E o que acontece? Era uma igreja nipônica e o co-pastor era um japonês. Você sabe que a igreja tem todo aquele ritual, aquele monte de trono, e aí os generais sentam lá, os coronéis, só que eu nunca fiz questão de sentar naquele trono. Eu sempre sentava na ponta, ou na direita ou na esquerda, e o japonesinho sempre estava na cadeira ali. Eu falava, não, senta aí, mas já era sacanagem mesmo. Então, quando os caras chegavam, muitas vezes, pegava na mão dele, pastor, muito obrigado por me receber aqui. Aí ele virava e falava assim, não, pastor, é ele. Então, essa coisa, né, do negro não ter essa questão de ser um líder, e no movimento, principalmente pentecostal, que foi, né, hoje são mais de 8 milhões de negros dentro do movimento pentecostal, mas você não vê liderança negra no movimento pentecostal. É muito difícil, né? E hoje se usa uma demonização seguinte: a nuvem negra que está na tua vida vai sair. Então, tudo que é direcionado à palavra negra, à palavra preta, né, é uma questão de maldição, né? E isso fere a comunidade, né? E eu sou psicólogo, então muitas vezes quando eu ia atender, que eu estava na clínica ou até no consultório da igreja, quando uma pessoa batia na porta que ela ia entrar, que ela olhava, ela, eu entrei errado, não, você entrou aqui, pode sentar aqui. Eu entendo perfeitamente, até porque minha irmã era advogada e assim, eu tenho amigas advogadas que quando vai representar uma cliente branca, o juiz, ele já te diz, pois não, doutora, não, a advogada é ela, porque na cabeça do juiz a gente está projetando aquela mulher negra, por mais que ela seja bem investida, ela nunca vai ser advogada, ela é cliente. Então, assim, como diz a professora Selma, o racismo é estrutural e sistêmico, né? Então, ele foi engenhado e há pessoas que fazem de tudo, trabalham para manter essa estrutura assim. E a nossa arte na igreja, a nossa arte quando se faz o programa para a família, de bem-estar,
você não coloca o negro, você coloca a família Doriana. O cachorro bonito, que é, como é que é, filha? O Golden Retriever, né? O loiro dos olhos azul, entendeu? E quando você vai fazer trabalho missionário na favela, a imagem é o negro, vamos ajudar. Na hora de fazer pedir donativos, enfim, né? É uma questão que a gente tem que realmente fazer essa reflexão, né? A gente tem que entender e fazer a nossa meia-culpa, né? E assumir e falar, não, olha, a igreja ela tem comportamento racista, né? A igreja, porque eu reproduzo o racismo está em toda a esfera da sociedade. A igreja faz parte da sociedade e na igreja também tem racismo. Aí o que eu vou fazer a partir de então? Agora é a minha última. Essa é boa. Bom, agora que o movimento de conscientização está mais forte, existe algum dado que diga a previsão de quando a igualdade ela chegará? Então, estamos querendo uma palavra de esperança. Pode falar. É difícil essa resposta, né? Porque, na realidade, ele avançou, mas a gente está vivendo um momento de retrocesso, né? Muito grande. Ele falou aqui da Lei 10.639. Pensando em educação, já existem projetos na política para tirar essa lei. Exatamente por causa dessas justificativas que ele quer lembrar. Oi? Eu não sei o que é lei. Então é que ele falou ali, desculpa. A Lei 10.639 fala da inclusão da história da cultura africana e afro-brasileira e indígena, que entra a Lei 11.000, né? Então as escolas, quando elas forem trabalhar com esse conteúdo, elas não estão preocupadas com a matriz religiosa, mas elas estão preocupadas com informações sobre a cultura africana. E são essas informações que a gente até está conversando um pouco aqui, que vai mudar o imaginário da nossa sociedade, né? De preconceito, de racismo. Então, se a gente tira, por exemplo, essa lei, você já está tendo um retrocesso, né? Hoje a gente tem, a gente está vivendo um momento de retrocesso, mas a gente tem esperança sempre, porque quem trabalha com educação, se não tem esperança, pode deixar de trabalhar com educação. E quem trabalha com educação cristã, mais ainda, se a gente não tem esperança, a gente está fazendo o que aqui, né? Então eu acho que a esperança, eu não teria um dado assim, tipo, como a pessoa fez lá e falou que no ano 2000 seria um país branco, né? Eu não tenho assim, tipo, daqui 100 anos a gente vai estar. Eu espero que daqui 100 anos a gente, por exemplo, já não esteja mais discutindo cotas. Porque aí eu já entro um pouquinho do que eu queria falar antes, que as cotas eu espero que ela tenha data para terminar. Porque nós negros não queremos entrar na faculdade por cotas. Nós queremos entrar como qualquer pessoa entra. Aliás, não deveria nem ter vestibular para entrar na faculdade, né? Todo mundo deveria simplesmente chegar num determinado tempo e entrar na faculdade. Então, na realidade, nós negros também não gostaríamos de continuar com isso, mas ela é necessária. As cotas são necessárias para poder... aí ela é essa esperança, porque a gente consegue hoje ter dados, como ele citou aqui, de já ter médicos lá no Paraná, né? No Rio Grande do Sul. Então a gente tem um número grande de jovens negros saindo da escola com uma formação profissional. Agora a gente precisa do segundo passo, que é aumentar o espaço de trabalho. Porque aí eu vou, assim, o meu filho, ele se formou em engenharia mecânica na FEI. Quem conhece aqui a FEI, você sabe que é uma faculdade conceituada. Todo mundo fala assim, nossa, você sai com o diploma da FEI, você tem um emprego na certa. Ele não conseguiu um emprego, porque toda vez que ele ia fazer entrevista, ele era o único negro que estava sendo, então escolhia-se um branco. Então agora a gente precisa ter cotas para as empresas, que já tem. Né, já tem cotas, não é só para a universidade, tem cotas para as empresas também, assim como tem para deficiente, tem empresas que já trabalham com cotas para a recolocação da população negra. O ideal não é isso acontecer, então a palavra de esperança é que se a gente está em quantos aqui? 40. Se a gente conseguir em 40 espaços diferentes mudar a mentalidade do espaço que a gente está, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, e até mais fora da igreja, porque às vezes dentro da igreja a gente entra muito com o discurso somos todos iguais, né? Deus não faz acepção de pessoas, e a gente faz esse discurso. Realmente Deus não faz acepção de pessoas, mas nós como sociedade fazemos. E aí ele disse bem, a sociedade está dentro da igreja. Não tem como a sociedade não estar dentro da igreja, porque nós estamos aqui. E a gente vem para a igreja com esse imaginário
social já posto na nossa cabeça. Então, se a gente conseguir em 40 lugares já fazer 40 famílias, 40 espaços, 40 lugares de trabalho, fazer a diferença e trazer essa discussão à tona, essa consciência, mas não só lá em novembro, no Dia da Consciência Negra, mas todos os dias. Se você é um patrão, como é que fala, um gerente, você for fazer uma entrevista e você tiver um negro, olha diferente para esse negro. Né? Se você é professor e professor, na profissão que você tiver, faça diferente. Acolha essa pessoa negra de forma diferente. Talvez a gente consiga mudar. Muito obrigada. Uma salva de palmas.